O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, do União, fez a leitura em sessão conjunta da Câmara e no Senado, na terça-feira, dia 17, do requerimento de criação da CPMI do INSS. Com isso, o colegiado foi criado. Segundo o documento, a CPMI será constituída de 15 deputados federais e 15 senadores, com igual número de suplentes, obedecendo-se o princípio da proporcionalidade partidária. A comissão terá 180 dias para investigar o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões. As despesas referentes aos trabalhos da comissão foram orçadas no valor de R$200 mil. Vamos acompanhar o momento da leitura do requerimento. Há sobre a mesa requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal e também do artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional. O requerimento contém o número constitucional de subscritores e será publicado para que produza seus efeitos legais. A presidência solicita aos senhores líderes partidários que indiquem os nomes dos membros dos partidos e blocos para integrarem a referida comissão, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Muito bom, presidente! Feita a leitura do requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. O senador Omar Aziz, do PSD, é apontado como favorito para comandar a CPMI do roubo das aposentadorias. O nome de Aziz é defendido tanto pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, do PT, quanto pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. O PL, partido do autor do pedido, já abriu mão tanto da relatoria quanto da presidência, atendendo a um pedido do presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos. Para o deputado, como o PT também abriu mão de ter um destes postos-chave do colegiado, dois partidos figuram como favoritos para assumir a relatoria, o Republicanos e o PSB. Em coletiva na terça-feira, dia 17, Randolph afirmou que o governo vai participar da CPMI do INSS com o time principal. Vamos acompanhar a fala dele. Essa roubalheira do INSS só ocorreu, só foi descoberta, só ocorreu porque o governo anterior chancelou empresas de fachadas para entrar no INSS. Essa roubalheira do INSS só foi descoberta porque o nosso governo, nossa Controladoria Geral da União e a Polícia Federal, que tem autonomia desse governo, fez a investigação e ocasionou as primeiras ações de busca e apreensão e eventuais prisões que podem vir a ter. A CPMI, se vier a contribuir com a investigação, ela será saudada por nós e nós vamos para a CPMI, deixa eu te dizer, vamos para a CPMI com o time principal, não vamos jogar com o time reserva, vamos com o time principal para que a investigação ocorra, doa quem doer, chegue onde tiver que chegar, custe o que custar. A senadora Damares Alves, do Republicanos, afirmou que os trabalhos podem começar já em agosto, em razão do recesso parlamentar. Vamos ouvi-la. Nós estamos achando que nos 10, 15 dias os partidos vão indicar os membros, mas eu acho que não vai começar esse trabalho antes de 15 de julho. E aí, se não começar antes de 15 de julho, o ideal é começar no início de agosto, depois do recesso. Vocês sabem que no meio do ano o Congresso tem 15 dias de recesso. Mas nós já começamos a elaborar os requerimentos que serão apresentados. Eu serei membro da CPMI? Não sei, vai depender do meu partido. Mas mesmo que eu não seja membro, eu vou ajudar muito na condução das investigações, todas as investigações. Lembrando que nós temos que investigar as associações,
os escritórios de advogados, nós vamos ter que investigar os funcionários públicos que ajudaram nessas fraudes. Bem, teremos muito trabalho daqui para frente. E claro, quando nós apresentamos esse requerimento, eu e a deputada Coronel Fernanda, nós tínhamos um olhar muito para a vítima. Nós queremos que as vítimas sejam ressarcidas de todos os descontos ilegais, mas também nós queremos uma reparação de danos morais para todas as vítimas. Então, olha, daqui para frente, vamos nos debruçar na construção dos requerimentos, das investigações, e eu sei que a CPMI, depois de instalada, vai receber muita denúncia. E claro, vocês terão um e-mail para encaminhar suas denúncias. Gente, isso não anula o que a Polícia Federal já está fazendo. É um complemento ao que a Polícia Federal já está fazendo. Acreditem, a CPMI não vai atrapalhar as investigações. O objetivo da CPMI é dar transparência às investigações. O objetivo da CPMI é que a sociedade, por meio dos seus parlamentares, acompanhe de perto as investigações. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, pretende definir em reunião na próxima semana quais serão os integrantes da sigla da CPMI do INSS. Até o momento, 14 parlamentares do partido já pediram para fazer parte do colegiado. O PL tem direito a 6 vagas, sendo que uma delas foi cedida ao Partido Novo. Com isso, restam 5 vagas. 2 delas devem ficar com os autores dos pedidos da CPI e CPMI, Coronel Crisóstomo, do Amazonas, e Coronel Fernanda, do Mato Grosso. Assim, as outras 3 vagas serão disputadas pelos pelo menos 12 parlamentares. O número de interessados pode aumentar nos próximos dias. Caso não se chegue a um acordo, Sóstenes já cogita até fazer um sorteio para preencher essas vagas. Outra possibilidade seria destinar as vagas para quem pediu primeiro. E eu já começo aqui nossa rodada de debates com o Rodolfo Borges. Rodolfo, uma das falas que nos chamou a atenção aqui nos bastidores é de Randolfo Rodrigues mutando completamente. E primeiro o governo falava, olha, não é bom ter CPMI, isso é ruim, isso não traz verdade, a gente não quer porque isso vai atrasar as verbas que a gente tem para o Congresso. E aí quando eles perderam, não, a gente sempre foi a favor, a gente sempre quis. É estranho isso, né? Boa noite a todos. Os governistas mudaram o discurso porque agora a CPI vai ser instalada. Então, na origem, o argumento, como você bem lembrou, era de que a investigação já está correndo, a Polícia Federal já está fazendo a investigação, a CGU já está cuidando do assunto e uma CPI só ia tumultuar politicamente a questão. De fato, a CPI vai tumultuar politicamente a questão e esse é o objetivo de uma comissão parlamentar de inquérito. Os parlamentares podem dizer que estão atrás da verdade, que vão investigar, e de fato alguma investigação vai acontecer. Mas o principal papel de uma CPI é chamar a atenção política para um assunto específico. E é isso que essa CPI vai fazer. A Damares Alves, a senadora, estava dizendo ali, deve ser em agosto. Quanto mais perto da eleição de 2026 essa CPMI acontecer, melhor para a oposição e pior para o governo Lula. Então, agora que está instalada, os oposicionistas que estavam com tanta pressa para garantir a instalação, agora já não tem tanta pressa. Agora pode esperar, pode ir empurrando aí, e quanto mais perto de 2026, melhor para eles. Por quê? Porque esse, de fato, vai ser um palco para desgaste do governo. É para isso que serve uma CPMI. Os governistas, está aí o Randolfo Rodrigues, o senador, que é o líder do governo no Congresso, dizendo que vão entrar com o time completo. Quando ele falou isso, eu também pensei assim, está passando esse Mundial de Clubes agora, né? Os times completos que estão no final de temporada na Europa, a gente está vendo que eles estão com muita dificuldade de jogar. Esse governo já está muito cansado. Então, esse time completo com o qual o governo vai para enfrentar a oposição na CPMI não é um grupo exatamente forte. O time não está forte, não. O time está fraquinho. Eu já falei isso aqui nos outros programas da gente, está lá no portal do Antagonista algumas análises sobre isso. Eu já decretei que o governo Lula perdeu essa batalha da narrativa em relação aos descontos dos aposentados. Por quê? Primeiro, é quem tem mais a perder. É quem está no governo. É quem tem que ressarcir os aposentados que foram lesados com descontos não autorizados, né?
tem, e o Felipe Moura Brasil já fez também essa recuperação de todo mundo que participou disso. Tem sim ali decisões do governo Bolsonaro que impactaram na forma como esses descontos passaram a ser feitos. Tem sim, mas quem está no comando do governo é o Lula. Os descontos cresceram muito, né, de forma muito grande no governo Lula. E é o governo Lula que está agora tentando ver aí como é que vai ressarcir, recebendo aí as demandas dos aposentados, vendo qual é o tamanho do prejuízo. E por mais que eles argumentem que foi a CGU no governo Lula que tomou alguma atitude em relação à questão, isso não foi feito por iniciativa do governo Lula. Saiu na imprensa, a CGU viu o que saiu na imprensa, foi investigar a partir do que foi publicado e agora todos nós estamos aqui esperando, além das investigações que ainda correm, como é que essa CPMI vai impactar não só na devolução desse dinheiro para os aposentados, mas também no futuro político de todos os governistas que estão aí agora fazendo esse discurso de bravura e de coragem. Pois é, Ricardo Kertzmann, você que também está acompanhando essa situação, qual a sua visão, qual a sua análise desse momento, digamos assim, de tensão para o governo, que, como disse o próprio Rodolfo, deve levar muita bordoada, vai virar vidraça por bastante tempo? Inácio, particularmente, eu sou sempre muito cético às CPIs e vejo muito mal essas CPIs, ainda que sejam instrumentos necessários, porque, infelizmente, o histórico de insucesso ou de puro fracasso dessas CPIs em resultados práticos, eles demonstram que, esse histórico demonstra que eu tenho razão de ser cético e ficar pessimista. As CPIs normalmente não produzem o que deveriam produzir, que seriam indiciamentos muito claros, com provas muito claras, para que a partir de então a justiça processe os culpados e que neste caso aqui, Inácio, principalmente serviço de instrumento para poder reaver todo esse dinheiro que foi roubado. Mas, via de regra, nos últimos anos principalmente, essas CPIs se tornaram um mero palco para esses congressistas, parlamentares tiktokers. Eles ficam gravando filminhos, fazendo showzinhos de lacração. Pelo que a gente já viu até hoje, a gente vai ter os bolsonaristas acusando o lulopetismo pela responsabilidade desse rombo gigantesco. Aí você vai ter os lulopetistas acusando os bolsonaristas. E, repito, de prático mesmo, a gente não deve ter absolutamente nada. A meu ver, essa CPI ela deveria se debruçar não no atacado da roubalheira, não em ficar dispersa, como a Damares falou, como a senadora Damares falou, vamos atrás dos funcionários públicos, das associações, das entidades, de escritórios de advocacia. Não, a meu ver, isso seria perda de tempo. A gente já tem, através do que já foi apurado até o momento, a gente já tem um caminho no qual essa CPI deveria se basear, que são as entidades, as associações, e aí a gente está falando de muito poucas pessoas jurídicas envolvidas na maior parte desses esquemas, na maior parte desse rombo. Seria muito interessante que o resultado, que todo o esforço se concentrasse ali, porque não vai dar para poder recuperar esses mais de 6 bilhões de reais. Mas o quanto mais você afunilar essas investigações e se concentrar aonde ocorreram os maiores desvios, você tem duas chances. A primeira, de encontrar os verdadeiros culpados e, a partir de então, tentar ao menos colocá-los na cadeia e, de alguma forma, que eu acho muito pouco provável, reaver todo esse dinheiro que foi roubado. Pois é, isso traz outro ponto interessante para a gente discutir aqui. O governo está dizendo que está muito empenhado em pagar. Mas, primeiro, vai trazer de onde o dinheiro? Porque uma grande parte desse dinheiro já foi gasto por essas pessoas que tungaram esses mais de 6 bilhões estimados. Isso que a gente sabe até agora. Da onde vai vir esse dinheiro? O governo está com um pires na mão para fazer um monte de coisa, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro, está fazendo corte para lá, criando imposto de novo, aumentando outros impostos. Da onde vai vir esse dinheiro que o governo está tão empenhado em vir? Ou vai virar precatório dos aposentados que já não têm um futuro muito longínquo no horizonte? O que você acha, meu caro Ricardo? Olha, Inácio, pelo que já foi divulgado pelo próprio governo até agora, a intenção é que o próprio Estado, ou seja, toda a sociedade, inclusive os aposentados e pensionistas que foram roubados,
vamos ser nós os responsáveis por devolver a eles o dinheiro. Ou seja, né, toda contribuição que essas pessoas, os aposentados e pensionistas, deram ao longo da vida e que, a partir do dinheiro que eles recebem mensalmente, tiveram uma fração surrupiada indevidamente, serão eles mesmos que irão devolver para si mesmos, entende? É uma coisa de doido. Do jeito que eu falei aqui, fiquei parecendo aqueles raciocínios truncados da ex-presidente Dilma Rousseff, mas é exatamente disso que se trata. O pensionista roubado vai ter que devolver com o próprio dinheiro o roubo, ou seja, não vai sair do lugar, o dinheiro é dele mesmo. E quem roubou, de alguma forma, vai continuar sendo beneficiado, porque o dinheiro não retornou. Pois é, como dizia a Dilma, ninguém vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, não é, Rodolfo? Pois é, o Ricardo falou muito bem desse pedaço, que diz respeito, de fato, à investigação e ao que deve ser feito, né, a devolução do dinheiro. Eu só queria finalizar voltando para a questão política, porque... de fato, assim, essa disputa do pessoal do PL por vagas nessa CPMI não é por acaso. Esse vai ser, de fato, um palco eleitoral, como foi a CPMI da Covid e como são todas as CPIs que têm grande apelo popular. Essa é uma CPMI de grande apelo popular e, inclusive, é por isso que ela está sendo instalada, em parte, né? Porque a oposição viu valor nela o bastante para fazer pressão para emplacar. Então, assim, deve desgastar bem o governo Lula isso aí. É claro que os governistas vão tentar fazer esses discursos, mas o fato é que esses discursos que os governistas têm feito, os lulistas, não reverberou bem nas redes sociais. Não pegou tração. O que pegou tração foi, como de novo, um vídeo do Nicolas Ferreira, apontando que, entre outras coisas, tem essa questão de que são entidades representativas, né? São sindicatos. Isso é da essência do Partido dos Trabalhadores. Então é muito difícil, assim, o contexto é muito difícil para o governo e portanto, por isso que se prevê que o governo Lula, que inclusive aparentemente estava conseguindo recuperar um pouco da popularidade por conta de muita propaganda, quando veio o escândalo do INSS, a coisa voltou a cair de novo.